Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Eu vou conversar com Álvaro Gottlieb. Ele é gerente de marketing de produto e inteligência de mercado da FET System. E nós vamos falar do novo monitor para sementes graúdas que aperfeiçoa o plantio. Vamos falar do conflito entre Israel e Irã, que pode atrapalhar em muito o abastecimento de fertilizantes para a nossa próxima safra. Você vai ver como está o setor da carne bovina brasileira, que está em ritmo crescente nas exportações. E eu vou comentar dos mercados do milho e da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, definida pelo agronegócio e dependendo apenas de aprovação final pela Câmara dos Deputados. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental vem sendo fortemente contestada por organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente. Um grupo de mais de 100 entidades brasileiras divulgou uma carta aberta em que alerta a comunidade internacional sobre o que considera riscos de retrocesso caso o projeto de lei 2159-202 seja aprovado. O documento ele foi apresentado recentemente a embaixadores de países da União Europeia em reunião em Brasília e enviado também ao presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, por meio da delegação da União Europeia no Brasil, durante visita ao país no fim de maio. O PL deve beneficiar, esse projeto de lei deve beneficiar diretamente o agronegócio com a simplificação e desburocratização das regras para empreendimentos que utilizam recursos naturais ou possam causar impacto ao meio ambiente. Conforme o texto, atividades de cultivo agrícola e pecuária extensiva, por serem consideradas de menor impacto, deixarão de ser sujeitas a licenciamento ambiental, passando a ser obrigatórias apenas a autorização para supressão de vegetação nativa e outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, entre outras exigências legais específicas do tipo. A aprovação desse projeto de lei representará um grave retrocesso cujas consequências extrapolam o território brasileiro e colocam em risco direto o sistema climático e hidrológico amazônico, um dos maiores sumidouros de carbono do planeta, pelo menos é o que afirma um trecho da carta. Com a aprovação da Lei Geral do Licenciamento, os danos indiretos do desmatamento, oriundo de grandes obras na Amazônia, poderão estar isentos de medidas de precaução ou preventivas, o que levará inexoravelmente ao rompimento do ponto de não retorno deste bioma, com consequências mundiais. O projeto de lei, que tramita desde 2004, portanto há 24 anos, no Congresso, é considerado um avanço por representantes do agro e de outros setores para unificar as normas ambientais que hoje são estabelecidas pelos diferentes entes federativos, mantendo o compromisso do país com a preservação do meio ambiente. O que estamos fazendo agora é licenciar com mais clareza, eficiência e justiça para destravar e estimular a nossa economia, e nós estamos encerrando a morosidade e garantindo a preservação ambiental. Pelo menos foi o que disse
a relatora do projeto, senadora e ex-ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, que é a vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, após a aprovação do texto no Senado. Hoje, no Brasil, vive dentro de um emaranhado de mais de 127 mil normas para o licenciamento. E essa lei reúne e simplifica tudo numa lei só. Todos esses processos sem perder o rigor da lei. E agora vamos comentar do mercado do milho e também da soja. Os mercados de soja e milho no Brasil, eles seguem em caminhos opostos nas últimas semanas, conforme apontam as análises do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, da Exalc-USP. Enquanto o grão de soja mantém os preços firmes, sustentado por uma demanda interna ativa e por limitações na oferta, o milho segue registrando quedas, reflexo da previsão de uma produção elevada no país e também no cenário internacional. No caso da soja, a procura por parte de indústrias domésticas e exportadores continua consistente, o que contribui para segurar os valores do grão nos portos e nas principais regiões produtoras. O indicador CPEA-Exalc Paranaguá acumula pequena valorização nos últimos dias, refletindo esse cenário de firmeza, e, por outro lado, os derivados da soja, como farelo e óleo, têm apresentado queda nas cotações. De acordo com o CPEA, a menor atratividade das exportações desses produtos e o ritmo mais lento de compras pelas indústrias domésticas são os principais fatores para esse movimento de baixa. No mercado de milho, o avanço da colheita da segunda safra no Brasil e as boas perspectivas para a produção nos Estados Unidos têm pressionado os preços internos. Com uma oferta abundante no horizonte e a demanda doméstica mais contida, os valores do cereal seguem em trajetória de recuo. O indicador Exalc BMF Bovespa Campinas acumula queda consistente, refletindo o excesso de oferta. O CPEA destaca que os produtores brasileiros de milho, atentos ao cenário de baixa, têm retardado as negociações na tentativa de conter a pressão vendedora. No entanto, o volume disponível e as boas expectativas para a conclusão da safra dificultam uma recuperação de preços no curto prazo. Esse contraste entre os mercados de soja e milho reflete os diferentes fundamentos de oferta e demanda que impactam as principais commodities agrícolas do país, exigindo atenção redobrada dos agentes de mercado nas estratégias de comercialização. E agora vamos comentar do conflito entre Israel e Irã, que pode atrapalhar em muito o abastecimento de fertilizantes para a nossa próxima safra. O ataque de Israel ao Irã pode ter impacto na oferta de fertilizantes. O Irã é o terceiro maior exportador de fertilizantes de ureia no mundo, com 4,8 milhões de toneladas por ano, e o sétimo maior exportador de amônia anidra, pelo menos disse em nota Arlan Suderman, que é da consultoria Stonex. Muitos outros grandes produtores de nitrogênio também estão na região e alguns transportam seus fertilizantes pelo Estreito de Hormuz. Uma interrupção nessas cadeias de suprimento pode elevar os preços mundialmente falando. O mercado provavelmente não vai se recuperar tanto com fertilizantes quanto com o petróleo, mas isso é um componente importante desse conflito. Por outro lado, o mercado de soja apresentou leve valorização nas bolsas internacionais, reflexo da combinação de fatores climáticos, geopolíticos e econômicos.
Segundo a plataforma Grão Direto, enquanto a produção mundial mantém estabilidade, o Brasil segue como protagonista com previsão de safra recorde, ao mesmo tempo em que excesso de chuva nos Estados Unidos levanta preocupações sobre o plantio. E agora vamos falar da carne bovina. O setor da carne bovina brasileira está em ritmo crescente nas exportações. O Brasil está encaminhando muita carne para o mercado externo, o que tem favorecido a nossa produção interna. No caso das exportações de carne bovina e suína, foi o melhor resultado para o primeiro trimestre e, no caso dos frangos, as exportações tiveram o melhor resultado da série histórica. Também observamos uma diversificação das nossas exportações. Temos conseguido ampliar os nossos destinos para envio das carnes, o que tem favorecido a estabilidade deste mercado. O abate de 230.990 cabeças de suínos a mais no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, foi impulsionado por aumentos em 17 das 26 unidades da federação, participantes da pesquisa. Esse resultado da produção do abate de suínos registrou o melhor mês de janeiro e significou o melhor primeiro trimestre da série histórica iniciada em 1997. Apesar do crescimento, o abate vem, vamos dizer assim, de uma desaceleração para poder manter a oferta equilibrada. A China reduziu muito as compras da nossa carne suína, mas conseguiu-se outros destinos, como as Filipinas, que tiveram uma ascensão nos últimos períodos e alcançaram a primeira posição nas compras. O abate de 37.170.000 cabeças de frangos a mais no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi determinado pelo aumento no abate em 20 das 26 unidades da federação. Este resultado registrou os melhores meses de janeiro e fevereiro e significou o melhor primeiro trimestre da série histórica iniciada em 1997. O IBGE destacou que durante o período analisado, o Brasil manteve o status sanitário de livre de gripe aviária, o que favoreceu uma elevada demanda externa. E agora vamos falar do relatório do USDA sobre a produção de grãos dos principais países produtores, Brasil, Argentina e Estados Unidos. O relatório de oferta e demanda que foi divulgado nesta semana não trouxe grandes alterações. Nos Estados Unidos, a produção e os estoques finais de soja permaneceram inalterados. O mesmo ocorreu com as previsões para Brasil e Argentina, que tiveram apenas um ajuste positivo nos estoques finais. Já no Brasil, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela elevou a sua estimativa para a safra 24-25 de 169,6 milhões de toneladas, um recorde. E o número representa um crescimento de 14,8% em relação à temporada anterior, prejudicada principalmente pela seca. O ataque militar de Israel ao Irã agitou os mercados na última sexta-feira, dia 13, impulsionando os preços do petróleo. A alta da commodity energética refletiu também sobre os derivados da soja, especialmente o óleo. Apesar da redução temporária das tarifas de importação da soja norte-americana de 125% para 10%, a China limitou as suas compras a volumes simbólicos. As vendas semanais dos Estados Unidos para o país asiático caíram ao menor patamar do ano, 61,4 mil toneladas, 74% abaixo da média
das últimas 4 semanas. E depois do intervalo eu vou conversar com Álvaro Gottlieb. Ele é gerente de marketing de produto e inteligência de mercado da Fert System. E nós vamos falar do novo monitor para sementes graúdas. O plantio, equipamento da Fert System detecta falhas na distribuição em tempo real. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado do abate de bovinos. Segundo o analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade do movimento de alta e agora no curto prazo. E isso tudo está em linha com o atual posicionamento das escalas de abate, entre 5 e 6 dias úteis na média nacional. Animais jovens são o grande gargalo neste momento. Já as exportações permanecem em alto nível, com o país caminhando a passos largos para um recorde na atual temporada. O mercado atacadista teve preços acomodados para a carne bovina ao longo do dia. Segundo o analista das safras e mercado, o ambiente de negócios sugere por um menor apelo à alta dos preços na próxima semana, em linha com o arrefecimento do consumo durante a segunda quinzena do mês, período de menor apelo ao consumo, destacando que em 2025 existe aí uma preferência da população por proteínas mais acessíveis, a exemplo da carne de frango, ovos e também os embutidos. E agora eu vou conversar com Álvaro Gottlieb. O Álvaro é gerente de marketing de produto e inteligência de mercado da Fert System. E a Fert System está agora com um novo monitor para sementes graúdas. E esse monitor, ele aperfeiçoa o plantio. É um equipamento da Fert System que detecta falhas na distribuição em tempo real e permite que você faça ajustes imediatos durante a operação no campo e, consequentemente, melhorando a produtividade de culturas como soja, milho e também o feijão. Álvaro Gottlieb, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Álvaro, me dá sim uma visão geral, rapidinha, do que é a Fert System e o que ela faz, ela é especializada em quê? Perfeito, Antônio. A Fert System é uma empresa familiar situada aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Uma empresa que tem 23 anos, com muito orgulho. Nós somos o maior produtor de distribuidores de adubo do Brasil. A gente tem um market share aí de aproximadamente 90% do mercado brasileiro. E em 5 anos aí a gente iniciou um novo projeto de estar lançando algumas tecnologias para agregar ao produtor, ao campo, né? Então é uma empresa que ela gosta muito de estar em contato com o produtor. Bom, e agora, já há algum tempo atrás, a Fert System lançou também um implemento que você pode acoplar na plantadeira, vamos dizer assim, e esse implemento ele regula a quantidade de adubo que cai no solo, enfim, ele auxilia no processo de plantio. E agora vocês estão lançando aí, já está no mercado, um monitor para sementes. Como é que funciona esse monitor? O monitor Galilei é um monitor, como você falou, né, é um monitor para semente graúda e que ele auxilia o operador da operação de plantio a tomar a decisão correta em um tempo praticamente instantâneo. Então é um monitor que ele vai um sensor linha a linha de plantio e ele consegue captar falhas, duplas, problemas na distribuição da linha. E no momento que esse problema é gerado, o produtor lá dentro do trator ele consegue visualizar de forma instantânea qual linha, o que está acontecendo, e com isso ele pode tomar uma decisão, ter essa tomada de decisão instantânea e ir lá na linha corrigir o problema
para que o plantio não se estenda não se estenda defeituoso, né? Você estava falando aqui, eu estava imaginando, eu estava conversando outro dia com um produtor que fez um plantio de sorgo para fazer silagem. E aí que ele me ligou, ó, acabei de plantar, tal, beleza. Aí uns 20 dias eu liguei para ele, 20, 25 dias, como é que está o plantio? Ele falou, rapaz, assim, no geral ficou até bom. Ó o jeito, ficou até bom. Mas teve umas linhas lá que ainda não germinou. E teve outros que já está germinada. Quer dizer, resumindo a história, plantadeira com problema, o plantador não percebeu, a plantadeira não avisou que estava com problema e, resumo, prejuízo para o produtor. Quer dizer, esse equipamento que a gente acopla na plantadeira, esse equipamento da Fert System, vai corrigir esse problema, né? Exatamente. Ele não só vai corrigir, como ele vai avisar o operador a não continuar com aquele problema. E é justamente esse o objetivo do produto. Vamos supor que eu tenho um sistema de plantio, uma máquina lá de 10 linhas. E lá quando eu for abastecer a caixa de semente, dentro do bag tem um pauzinho. E ele cai dentro do meu dosador e trava. Uma linha só. Se eu tenho 10 linhas e uma linha está travada, quer dizer que 10% do meu plantio vai dar problema. Agora multiplica por milhões, que é o custo da safra. Pois é. Isso, o monitor ele vai conseguir te avisar lá dentro do trator. Se tu não tiver um monitor, tu vai depender do teu rabicheiro, que vai estar lá atrás do trator, correndo para lá e para cá, abrindo suco. Lembrando que uma semente, ela chega a cair no sulco, em menos de 1 segundo cai uma semente. Então, tu imagina a multiplicação de possíveis falhas que tu pode ter se tu não tiver um sistema de controle preciso. Agora, então, a Fert System, ela trouxe realmente isso. Agora, vamos dizer assim, esse equipamento da Fert System, que faz essa correção do plantio automaticamente, basicamente em tempo real, eu posso colocá-lo, adaptá-lo em qualquer plantadeira? O sistema de monitoramento, sim, ele é adaptável, ele tem alta compatibilidade, né? Então, a principal vantagem dele é a compatibilidade. Como o Fert System, que é o nosso dosador, ele veio no mercado há 20 anos atrás, a gente segue com esses preceitos em todos os produtos que a gente desenvolve. Então, ele é sim adaptado em todas as plantadeiras e a premissa básica, tem que auxiliar o produtor, ele tem que ser fácil de manusear. Eu não vou precisar de um técnico para ir lá me dar suporte. O operador vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito para iniciar o plantio. Quer dizer, basicamente aquela premissa básica, né? Eu tenho que colocar tantas sementes por metro a uma profundidade de tanto. Regulou, tá, acabou, toca o barco, vai embora. Deu problema, o aparelhinho, exatamente, como diz, o aparelhinho apita, me avisa, eu corrijo e vamos embora. É assim que funciona. Exatamente. Porque agora, a garantia de uma boa manutenção na máquina, tu consegue ver, se tu não tiver um monitor, a garantia de uma boa manutenção na máquina, tu só vai conseguir ver depois que a planta cresceu. E aí já não tem mais o que fazer. Aí não tem mais o que fazer. Álvaro, só para finalizar, como é que eu encontro esse aparelho no mercado? Porque eu sei que vocês estão no Brasil inteiro. Claro, a gente tem o nosso e-commerce, vocês podem acessar aí fertsystem.com.br e lá vocês vão ser atendidos, não é um robô, é uma pessoa que vai auxiliar vocês a fazer a compra desse sistema. Ótimo, excelente. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser conhecer esse equipamento que é acoplado a qualquer plantadeira, basta você entrar no www.fertsystem.com.br e aí vocês vão bater um papo com um técnico especializado que vai passar todas as informações. Isso representa lucro. Álvaro Gottlieb, gerente de marketing de produto e inteligência de mercado da Fert System, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Esse é o tipo de conversa que eu gosto, informação com resultado positivo. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, Antônio. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: felicidade não é ter o que você quer, é querer o que você tem. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.